A gente vai começar, então, a falar um pouquinho sobre esse mercado que a gente atua. Deixa eu só ver quem está dando uma microfonia ali. Fernando, conseguisse entrar? Sim, estou aqui agora. Perfeito, ufa! Legal, então. Só coloca teu microfone no mudo, por gentileza, Fernando, para a gente começar do lado de cá. Perfeito. Então, a gente vai começar falando um pouquinho. A princípio, eu vou deixar minha web desabilitada, daqui a pouco a gente testa de novo. A falar um pouquinho sobre os mercados fora do Brasil para emissão fiscal. Então, a ideia hoje justamente é trazer uma visão um pouco diferente, né? Uma visão do lado de cá, justamente de como a Migrate chegou no Uruguai e no Paraguai, né, por enquanto. Então, a gente está nesses países. Como funciona a fatura eletrônica na América Latina, tentar trazer um pouquinho do que está acontecendo, os movimentos que estão acontecendo. Alguns desafios comerciais e técnicos que a gente já enfrentou do lado de lá, para vocês também conhecerem um pouquinho dessa parte, digamos assim, mais pessoal e tecnológica, dos desafios que a gente passou por lá também. E algumas diferenças de modelos de emissão no Brasil, no Uruguai e no Paraguai. O mercado paraguaio, que é um mercado relativamente novo, né? Daqui a pouco o pessoal vai falar com vocês. E do Invoice Core, que é um projeto novo aqui da Migrate, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Para falar sobre isso, eu trouxe duas pessoas, então, que são especialistas nesses países que trabalham aqui conosco. Um deles é o Ricardo, nosso analista de negócios internacional. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho com vocês mais a parte técnica e geral. E também o Fernando Simon, que era o que a gente estava aguardando até agora, que é nosso gerente de contas, que cuida também desses clientes, tá? Então eu vou passar a palavra para o Fernando, e aí ele toca com vocês daí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocando ali no chat, se for durante o call. E aí, no final, a gente faz um perguntas e respostas, fazendo o contexto geral total, tá? Os microfones também, peço a gentileza que vocês deixem desativados. Aí, qualquer coisa no final, a gente pode ativar e conversar melhor. Beleza? Então, Fernando, vou deixar contigo a palavra. A gente vai apresentando do lado de cá, pode ser? Maravilha. Peço desculpas aí, né? Nós fizemos todos os testes, eu testei, e no final, ali, quando começou a reunião, deu uma travada no computador aqui, eu tive que reinicializar. Foi bem introduzido aí, né, o que nós vamos falar agora. Então, vamos lá na página seguinte, né, que é a referência aí de números que nós temos da Migrate, né? Então, são 15 anos de empresa. Durante esses 15 anos, né, nós conseguimos, então, ter mais de 30 clientes finais, que, na verdade, quem gera esses números, né, dos 30 mil clientes finais, seriam os mais de 800 ERPs integrados. Tá? Com essa quantidade de clientes que nós temos, que são os parceiros, né, os mais de 800, a gente gera uma demanda, né, de organizacional, de suporte, desenvolvimento, comercial, marketing, né, diretorias, enfim. Nós criamos aí uma estrutura grande para poder atender essa demanda grande, que seriam hoje mais de 70 migrators, né? Nós chamamos migrators, que são as pessoas que colaboram, que trabalham para que a empresa possa ir adiante. A localização, então, é no interior do estado do Rio Grande do Sul, a noroeste do estado, na cidade de 3 de Maio, e estamos lá desde 2004, né? Lá fica a sede principal. Poderia voltar um pouquinho, acho que eu não terminei os números ali. Isso. Para a parte brasileira, né, nós temos aí mais de 1.900 municípios integrados com relação à nota fiscal de serviço. E esse número todo, né, ele gera, em termos de emissão, ele gera mais de 80 milhões de documentos fiscais mês, né, emitidos mês, no Brasil, mais de 1 milhão de documentos emitidos por mês no Uruguai, e atualmente no Paraguai nós estamos dentro do projeto piloto, que são 14 empresas,
e dessas 14 empresas, 21% da emissão dessas 14 empresas são do nosso cliente que está nesse projeto, que é a empresa NSA. Né? Podemos ir agora para a próxima página. Isso. Onde estamos e quando iniciamos. Né? Então, ali vocês podem ver o mapa do Brasil, mapa do Paraguai e do Uruguai. Né? E no Brasil estamos desde 2008, fazendo ali o desenvolvimento, né? Desde 2008, o desenvolvimento do produto de nota eletrônica. Atualmente, esse produto, ele comporta a emissão de nota eletrônica, nota ao consumidor, conhecimento de transporte, o manifesto de documentos fiscais eletrônicos, a nota de serviço, né, e a nota ao consumidor, tanto para a SAT como para a nota do Ceará, que também está envolvida. Então, esses são os modelos que nós temos. Eu vou falar alguma coisa bem rápida aqui, depois o Ricardo vai entrar em mais detalhes sobre os tipos de documentos que nós temos. Né? Eu vou falar só por cima, para que vocês possam entender um pouco mais do trabalho que é estar nesses outros países. Então, no Brasil, a gente tem os modelos ali separados, né? Ou seja, cada emissor ele é controlado de forma separada. A nota de serviço, por exemplo, ela é controlada pela prefeitura, né? A nota eletrônica, a nota consumidor, conhecimento de transporte, manifesto, tudo isso é controlado pelo Cefasa a nível nacional. E aí, quando você vai para o Uruguai, por exemplo, em 2013, né, a Migrate entrou no Uruguai, no mercado uruguaio, você tem um modelo fiscal diferente, né? Então, lá se paga IVA. E o IVA pode ser tanto... você pode se creditar do IVA, como você pode debitar, né? Mais ou menos como funciona o ICMS. E no conceito, no modelo de nota fiscal eletrônica, os documentos que podem ser gerados pelo Invoice Uruguai seriam o etiquete, semelhante à nota ao consumidor, normal, a e-fatura de exportação, depois você tem vários, né? As principais seriam a nota de débito, e-fatura nota de débito, e-fatura nota de crédito, porque é assim, você fez uma fatura e o seu cliente não rejeitou, você tem que fazer uma nota de crédito, né? Tal ICMS que estava na nota que foi emitida. Esses modelos, esses tipos de documentos que são gerados, na verdade, quando nós fomos para o Uruguai, nós tínhamos a ideia de poder aproveitar o emissor nosso de nota eletrônica, né? Mas não era bem assim. A gente percebeu que era um conceito bem diferente e isso nos obrigou a criar, na verdade, surgiu daí, então, o Invoice, né? Porque é um conceito único abrangendo todos os emissores. E hoje no Brasil a gente tem esse conceito, né? Onde numa única plataforma você tem os emissores agrupados. Então esse conceito surgiu no Uruguai justamente pelo modelo fiscal que eles utilizam lá. E para o Paraguai, desde 2018 que nós estamos, houve uma mistura. Vejam bem, cada país adota um modelo fiscal, né, para emissão de documentos fiscais eletrônicos. No Uruguai, a mistura do México com o chileno. E no Paraguai, houve também uma mistura e um pouco do Brasil também. Né? Então, por exemplo, os eventos que hoje funcionam no Brasil também funcionam no... e é algo semelhante com o do Uruguai, porque lá também tem a questão do IVA. Mas eu não vou entrar muito em detalhes, porque o Ricardo, logo na sequência, vai ter mais tempo, né, para estar explicando com mais detalhes essa parte aí dos tipos de documentos. Podemos ir adiante, então? Bom, pessoal, agora é minha vez. Boa tarde a todos aí. Deixa eu só tentar habilitar o webcam aqui, que antes não estava dando certo. Não vai funcionar, ele cai fora a página. Vou voltar para cá. Acredito que a tela está aparecendo para vocês da apresentação. Só me dão um ok aí, se puder aqui para mim, aqui tinha caído fora.
Bom, mas a ideia aqui, então, é falar um pouquinho da fatura eletrônica na América Latina. Então, como o Fernando comentou, a gente tá aqui, a Migrate, ela atua já em três países, né, da América Latina. Então, Brasil, que foi um dos pioneiros, junto com o Chile e o México, para a implementação da fatura eletrônica. Então, a gente pode ver aqui no canto quais foram os anos que iniciaram o projeto. Então, iniciou lá em 2003 com o Chile, depois veio o México, tivemos a Argentina, que inclusive agora, nesse último ano aí, está fechando as obrigatoriedades. Tivemos o Brasil, e aí a gente tem o Uruguai, que são um dos principais países da América Latina aí, com a implementação da fatura eletrônica. É legal comentar que aí a gente tem diversos modelos de faturação eletrônica, né? Diversos modelos de implementação. Então a gente, por mais que a gente não atua em todos esses países, ou ainda são poucos os países que nós atuamos, a gente já consegue ter uma leitura bem legal de quais são os modelos que normalmente esses países estão implementando ou já implementaram. E, enfim, o conceito de fatura eletrônica ele é basicamente único para todos os países. Os benefícios são praticamente os mesmos, então, que é a automatização de processos, que é a economia das empresas em relação à economia do papel, a questão de envio das faturas em papel hoje ele é gasto muito. Então, esse é um dos pontos que, para todos os países, é um ponto em comum, né? Então aqui eu trouxe do lado também quais os países que já estão em processo de implementação da fatura eletrônica, que já estão iniciando isso, que são possíveis oportunidades, que a Migrate também já está olhando, e que estão com o processo de faturação eletrônica, já estão ou na fase de de pilotos, ou já iniciarão as obrigatoriedades. Então a gente tem a Bolívia, que inicia em 2020 a questão das obrigatoriedades. Temos a Colômbia, que já iniciou. O Equador também já iniciou. O Panamá. E aí, dentro deles, a gente colocou como 2020 o Paraguai. Por mais que eles tenham iniciado lá em 2018 com o projeto piloto, que efetivamente ele vai iniciar agora em 2020. Com as obrigatoriedades, com um calendário que, segundo as informações nossas que a gente tem com o governo lá, que elas iniciam então no próximo ano. Então, olhando a América Latina, a gente tem praticamente todos os países que estão ou têm uma implementação, ou estão em processo, ou estão iniciando o estudo da implementação da fatura eletrônica. Então, aqui na América Latina, querendo ou não, é o pioneiro da faturação eletrônica numa visão global. Vou passar aqui. Então o Fernando vai comentar um pouquinho agora em relação aos nossos desafios da parte comercial, de quando a gente iniciou no projeto de faturação eletrônica. Então passo para ti a palavra, Fernando. Beleza. Bom, é evidente que às vezes no Brasil a gente está acostumado com isso, né? Quando você vai de um estado para outro, você tem algumas barreiras aí, que são basicamente aquelas que estão escritas ali, na cultura, costumes, bairrismo, né? E referências, evidentemente, né? Então, não é diferente quando você vai para um outro país. A grande dificuldade, talvez, aí seja o idioma, né? Claro, a gente está falando aqui, o Brasil fala português, os outros países aí, eles falam espanhol. Mesmo sendo espanhol, né, existem diferenças de dialetos, de vocabulários, né, que são decorrentes de cada país, né? Então, quando a gente fala de Uruguai e Argentina, são bem parecidas, né? Quando a gente já fala Paraguai, a gente tem uma mistura aí com o Guarani e também alguns outros dialetos ali que se misturam, né? Então, é mais difícil você entender o espanhol do Paraguai e o espanhol do Uruguai e da Argentina, justamente porque tem a questão indígena envolvida aí.
E falando em informalidade, existe um costume que é dar um beijo no rosto. Aí você fala, mas no Brasil também é, assim que não entre homens, né? Entre homens é comum lá você dar um beijo no rosto, isso mostra muita afinidade com a pessoa, né? Então, falamos em desafios comerciais, quebrando tabus, né? Vamos dizer assim, você tem essa parte da cultura interessante, né? De outros países. No caso do Paraguai, já é mais abrasileirado, né? Então, você não tem tanta coisa assim, mas tem, por exemplo, a tipa, né? Eu e o Ricardo, quando fomos para lá, a gente comeu muita tipa. É um parecido com o pão de queijo do Brasil, né? Só que ele tem anis e tem algumas outras coisinhas que diferenciam de um para outro, né, lugar. Mas você vê tipa sendo vendida em toda esquina, praticamente tem um comércio que vende a tipa, tá? Tem a questão, às vezes você tem que entender o que eles estão falando, mas eles estão falando entre eles Guarani, na linguagem Guarani, do idioma Guarani. Então, é difícil você entender, eles misturam espanhol com Guarani, então você tem que deixar o ouvido bem, manter radar, assim, para entender o que eles estão. Em relação a costumes, no Paraguai, é um povo muito simples, muito, né? São pessoas assim honestas. No Uruguai também, normalmente quando você fala de contrato, eles falam, não, aqui não precisa de contrato, aqui é tudo pelo fio, e realmente isso é verdade, tá? No Uruguai, você fala a tua palavra em papel assinado, tá? Já no Paraguai, você realmente vai ter uma venda realizada a partir do momento da assinatura do contrato ou da proposta comercial, né? Então são coisas costumes diferentes em parte comercial. E o bairrismo, isso é natural no Brasil, né? Assim como é natural no Brasil, também é natural nos países, né? Vamos dizer assim, os uruguaios gostam muito dos brasileiros, né? Você falou que você é brasileiro, aí eles já vêm conversando, pedindo de futebol, de carnaval, de samba, dos costumes brasileiros, das praias, né? Algo interessante também, que tanto o Uruguai como o Paraguai, eles não têm noção do tamanho do Brasil, né? Eu já me deparei muito com perguntas do tipo, moro no Brasil. Então me diz, você chegou a ver fulano que foi passear lá em São Paulo, está morando lá em São Paulo agora? Então, não tem noção nenhuma, né, do tamanho do Brasil. Às vezes me perguntam, e aí, está fazendo responder, né? Aonde você quer saber se está qual é a temperatura, né? É um país tão grande que não tem sentido você uma pergunta dessa, né? E o Brasil também é esse tipo de coisa, ou seja, de onde que você é? Você é do Brasil? Eu gosto do brasileiro, mas eu quero valorizar quem é aqui, né? O que você está me vendendo? O que você quer me vender, né? O seu produto é importante? Você vem lá do Brasil para me vender aqui? Então, essa é uma barreira que precisa ser quebrada, né? E o fato da simpatia com os brasileiros é interessante, porque isso por aí você pode quebrar. Falando ali de referências também, né? Eu lembro que quando eu comecei a abrir o mercado no Uruguai, a primeira pergunta que faziam quem são os seus clientes aqui no Uruguai? E não tinha, estava começando ali o trabalho, então isso inibia um pouco as vendas, né? Mas eu sempre respondia assim, olha, eu não tenho nenhum cliente no Brasil, aqui no Uruguai não tem, você não quer ser o meu primeiro cliente? Não quer testar esse nosso produto e comprovar aí que é uma boa, assim como os brasileiros comprovaram? Então aí foi o primeiro cliente, e hoje a gente tem aí mais de 3 mil e poucos clientes no Uruguai, quase 10% do mercado, né? Tem muitas empresas grandes de referência também, isso é importante, né?
empresas que são tanto brasileira como de outros países, que são clientes nossos, né? Então, basicamente, as nossas referências hoje, depois de tantos anos, né, elas são bem fortes, né? Já no Paraguai, diferente do Brasil, nós iniciamos ali no projeto do Uruguai, né? Nós iniciamos um cliente no projeto piloto e uma baita referência, que é a NSA. A NSA é a maior empresa de logística do Paraguai, utiliza SAP, e nós conseguimos, então, em parceria com eles, desenvolver o produto para o Paraguai. Hoje é a referência deles, né? Então, quando a gente fala que é a NSA, acaba abrindo bastante portas aí no processo aí de voluntariado, né? O Ricardo vai falar mais adiante. E as oportunidades aí são bem grandes, né? Então, essa questão de você entrar no país também é importante, as referências, né? Esse aí vai crescendo no mercado. Agora, a sua parte. Show, Fernando. Obrigado. Bom, a ideia aqui, então, é falar um pouquinho dos desafios mais relacionados à parte técnica do que a gente teve em relação à implementação de cada um dos países que a gente teve e a gente tem ainda, né? Então, um pouquinho daquilo que o Fernando comentou aí em relação à cultura, olhando na parte, não só a parte de desenvolvimento, mas sim a parte também de atendimento ao cliente. Então, a gente tem 2 países aí que têm uma cultura um pouco diferente. A gente tem o Uruguai, como o Fernando comentou, já que ele é muito presencial, ele tem essa necessidade ainda de você estar lá presente, de você estar lá visitando ele, de você estar lá, dele estar te enxergando. E o paraguaio não, o paraguaio já tem uma cultura um pouco mais parecida com a do Brasil, que é em relação à aceitação de, por exemplo, eu preciso fazer algo, eu preciso ter um suporte, não tem problema que vocês estão no Brasil, é tranquilo para mim isso, show de bola. Então lá no início, a gente teve um pouco relacionado a essa barreira aí, do pessoal querer um suporte lá presencial. Então isso foi tanto para a parte de atendimento, quanto a parte de próprio desenvolvimento mesmo do produto e as entregas, a gente teve um pouco de relação a isso. Mas hoje já é um ponto superado. Então a gente tem alguns percalços em relação, não seriam percalços, né, mas algumas dificuldades em relação a isso, mas o pessoal vem aceitando cada vez mais a parte do atendimento remoto. Eu vou comentar um pouquinho da questão do cloud, que também foi uma restrição que a gente teve lá no início, que o pessoal não aceitava a questão do uso do cloud. Então, com o passar do tempo, o pessoal foi conhecendo mais e foi aceitando esse conceito. Tanto é que hoje, a maior parte da nossa carteira de clientes no Uruguai, por exemplo, ela está praticamente toda em cloud. Então, hoje a gente disponibiliza, para quem está aqui, talvez alguns de vocês já tiveram conhecimento da nossa plataforma aí do Invoice, também conheceram um pouco lá atrás que a gente tinha o GNF Desktop. Então, muito do pessoal lá, um pouco do início, não aceitava o cloud, a gente oferecia essa solução, mas eles não, eu quero o Invoice instalado na minha casa. Então, a gente teve muito disso, então a gente acabou tendo que desenvolver, dar toda a parte de manutenção e tudo mais, para as instalações in-house. Então hoje o pessoal está fazendo o caminho inverso. Quem está no in-house hoje quer migrar para a nuvem. Então, claro, porque tem a questão de nota técnica, tem que fazer atualização de software, tem que fazer manutenção de banco, enfim, todos os problemas que o pessoal tem no in-house, né? Então hoje o pessoal quer resolver isso com a migração para a nuvem. Em relação à linguagem de programação aqui, a gente tem hoje, por exemplo, no Uruguai, a gente tem uma linguagem de desenvolvimento predominante, que é o GNexus. Então, como o GNexus foi uma linguagem de desenvolvimento que tem origem no Uruguai, então
grande parte das empresas lá utilizam essa linguagem para desenvolvimento dos seus softwares, dos seus ERPs. Então isso também para nós foi uma grande oportunidade que a gente também desenvolve em GeneXus, é a nossa linguagem mãe de desenvolvimento. O pessoal também utilizava essa ferramenta. Através do GeneXus conseguiu abrir muitas portas para nós lá no Uruguai. E no Paraguai a gente já tem uma realidade mais parecida com a do Brasil. Então não tem uma linguagem predominante. Então o pessoal compra muito software de fora, tem muito software do Brasil, por exemplo, tem muito software desenvolvido no próprio Uruguai, tem muito software de empresas multinacionais dos Estados Unidos. Então a gente já está vendo que é mais um misto e é muito parecido com o mercado do Brasil. Um dos outros pontos que eu coloco aqui em relação à parte técnica é o relacionamento com o governo. Então, hoje, para nós, para a Migrate, hoje no Brasil a gente participa de muitos grupos, né? A gente conseguiu essa abertura com o governo, e se a gente precisa de alguma informação do governo, se a gente participa de algumas definições também. Então, no Brasil, isso, claro que a gente iniciou já faz muitos anos, mas a gente tem uma representatividade maior aqui. Mas nos outros países, como por exemplo o Uruguai, é um pouco mais fechado. Então agora, depois de 6 anos, a gente está conseguindo construir uma abertura com o governo de não ter coisas que são impostas, de a gente conseguir participar com o governo da construção de algumas soluções. Como uma parte de desenvolvimento de software, né? De uma parte de desenvolvimento de fatura eletrônica para eles. E do Paraguai, que é o país que a gente está iniciando agora, a gente já teve uma diferenciação bastante grande, que o próprio governo veio nos procurar e eles vêm questionando as próprias empresas que estão desenvolvendo softwares de fatura eletrônica para coletar opiniões. Então, por mais que eles estão se baseando hoje em um modelo que é o modelo brasileiro, então, e nós, como Migrate, a gente conhece muito do modelo brasileiro, então eles vêm a todas as empresas de desenvolvimento de software de fatura eletrônica para coletar opiniões, para identificar quais são as possíveis melhoras. Então a gente já conseguiu construir uma abertura muito melhor que a gente não teve lá no início do Brasil, que a gente conseguiu construir esse relacionamento agora, e recém agora a gente está conseguindo construir esse relacionamento com o Uruguai, que é um país que a gente atua já há vários anos, por ser um governo um pouco mais fechado, né? Eu coloquei outro item aqui que é em relação à comunicação, que é isso que o Fernando comentou um pouquinho. Como empresa brasileira atuante num outro país, a gente teve que desenvolver muita coisa aqui, que é, por exemplo, o idioma. Então, por mais que a gente tente lá no início, muitas vezes o brasileiro acha, vou conseguir comunicar com uma pessoa que fala em espanhol, vou falar o portunhol, vou improvisar muita coisa. E tratando com o cliente, isso acaba não sendo uma realidade. Por mais que o uruguaio, como o paraguaio também, eles entendam muito bem o que a gente fala em português, há sempre uma necessidade de conseguir transmitir alguma informação, né? Então, por exemplo, eu tenho que validar uma nova implementação lá, uma nova funcionalidade, então eu vou acabar tendo que me comunicar em espanhol para mim conseguir uma proximidade maior com esse cliente. Então, por mais que eu talvez fale um pouco o português, eles entendam, vai ser um requisito falar o espanhol. Então, muito disso a gente acabou desenvolvendo aqui internamente pessoas brasileiras falando e se comunicando em espanhol. Então, isso é um desenvolvimento constante, né? Porque hoje é muito difícil conseguir um profissional com a dominância conseguir um profissional com a dominância do espanhol. Hoje é muito mais fácil a gente conseguir um profissional com a dominância na área de TI em inglês. Então, isso é uma realidade nossa. Dificilmente as pessoas olham para o espanhol como uma oportunidade.
E nós vendo isso, a gente acabou desenvolvendo aqui alguns programas de capacitação, tanto da equipe de atendimento, como, por exemplo, eu fui uma das pessoas que se capacitou em espanhol e ao longo do tempo, trabalhando, foi conseguindo desenvolver esse idioma. Temos a equipe de marketing aqui, que também a gente gera conteúdo para essas bases de países, que acabou tendo também que se capacitar no espanhol para entender tanto o idioma como os conteúdos para gerar para cada um dos países. Então a gente tem uma forma de comunicação com o Paraguai diferente um pouco da forma de comunicação com o Uruguai. Então, a gente tem uma comunicação para o Uruguai voltada um pouco mais formal, não perdendo a identidade fã da Migrate, mas uma comunicação mais formal. Para Paraguai a gente já tem uma comunicação bem mais parecida com o Brasil, né? Que eles aceitam essa forma de comunicação aí. E aí é só um ponto que eu queria voltar aqui, que é em relação ao uso do cloud, que não está nos outros slides aqui, mas essa aceitação do cloud aí. Outra questão que a gente colocou aqui, que é hoje um ponto forte da Migrate, é quando a plataforma Invoice ela virou para Google. Então, quando nós começamos a utilizar o GCP, muitos dos clientes aí viram também como não só uma oportunidade, mas como algo muito bom na Migrate, porque quando a gente fala de Google, né, o próprio nome se fala sozinho, a gente não precisa muito falar em relação ao que o Google garante. Então, quando a gente fala de Google, todo mundo conhece a plataforma. Não sei se, Fernando, tu quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Só confere, o pessoal tá comentando que tá com alguma estabilidade. Todo mundo tá me ouvindo? O Fernando tá comentando aqui que ele não tá conseguindo me ouvir mais. Se puderem dar um ok. Show. Uhum. Acho que é pro Fernando lá que talvez tá um pouquinho lento. Bom, vamos lá. O que eu gostaria de falar aqui também, voltado também a uma parte mais técnica aí, que provavelmente também é um pouco de interesse de todos em relação ao esforço que a gente tem que fazer para desenvolver um produto novo para esses países. A gente tem alguns pontos que são bons e outros ruins. Então, o que a gente tem aqui de ponto bom, que é comparado a Brasil, que é um marco para nós aqui. Então, nesses países que a gente atua e já em outros países que a gente já deu uma olhada de como eles funcionam, eles têm um web service único para a recepção de todos os tipos de documentos. Então, diferentemente do Brasil aqui, que a gente tem um órgão que regulamenta cada tipo de documento, que é um layout específico para cada tipo de documento, que é uma forma de comunicação diferente para cada tipo. Nos países, no Paraguai, no Uruguai, em outros países, o que eles fizeram é centralizar todos esses documentos, como são documentos mais simples, não requer tantos dados, eles centralizaram tudo isso em um único web service. Então, nós como plataforma, para envio de documentos, a gente faz a comunicação com o único web service do governo, e a gente também nós como Migrate disponibilizamos um web service de integração também único. Então, hoje, por exemplo, no Brasil, para emitir uma NFE e uma NFC, são layouts totalmente diferentes. Então, por exemplo, no Uruguai e no Paraguai, para você emitir uma e-factura, que é uma nota B2B, e um e-ticket, que é uma nota B2C, é o mesmo layout de integração. O que muda ali são alguns campos, algumas validações, que são bem básicos, mas o layout em si de comunicação ele é único. Esse é um ponto forte, um ponto bom que a gente tem nesses dois países e outros países que também a gente já viu que são bons. A gente tem a parte do IVA, então, que provavelmente vocês já ouviram falar aí, que é
a gente tem um imposto mais simplificado, não é algo como a gente tem aqui no Brasil. Então, as taxas também dos países normalmente são, por exemplo, no Uruguai a gente tem o IVA básica e o IVA mínima, que são ou é 10% ou é 22%. Aí tem, claro, tem o isento, tem algumas outras taxas ali, mas é muito mais simples a parte de impostos que no Brasil. Então, isso também é um ponto forte. A gente tem outro ponto aí, que é a emissão assíncrona. Fora o Brasil, vários dos países eles têm uma deficiência que é em relação à infraestrutura de comunicação, né? Então, o Uruguai hoje, claro, faz em torno de 2 ou 3 anos, ele está com todo o país com fibra ótica. Claro que tem algumas partes do interior que ainda não tem, mas praticamente todo o país ele está comunicando com fibra ótica. Mas lá no início do projeto isso não era uma realidade. Então eles tinham muita deficiência em relação à parte de comunicação. Então, como as empresas iriam se comunicar com o governo, visto que a internet é ruim, é precária. E outro ponto em relação à parte de infraestrutura, da própria infraestrutura do governo para recepcionar esses documentos. Então, esse também foi uma realidade agora no Paraguai. Então, o Paraguai é um país que está agora fazendo, eles já iniciaram em 2018, fizeram agora uma parte de melhoria, tanto na parte de infraestrutura interna, como em algumas coisas em relação à comunicação, infraestrutura de internet, para conseguir recepcionar esses documentos eletrônicos e processar isso. Então, tanto é que no Uruguai, por exemplo, agora eles tinham aberto em 2019 a parte de voluntariedade controlada, que possibilitaria algumas empresas se habilitarem para entrar na fatura eletrônica. Eles não estavam aceitando empresas com grandes quantidades de emissão por essa deficiência de infraestrutura. Então, eles não conseguiam comportar grandes processamentos. A gente tem a questão, então, das representações impressas, que é um ponto que quem hoje trabalha com fatura eletrônica sabe que esse é um ponto lá para o cliente final. Ele, por mais que seja fatura eletrônica, ele vai querer o papel impresso. Então, a gente tem algumas particularidades em relação a modelos. Então, a gente não consegue reaproveitar modelos de impressões em todos os países. Então, a gente tem um modelo de impressão no Brasil, um modelo de impressão lá no Uruguai, um modelo de impressão no Paraguai. Em alguns países que eu já olhei, não tem um modelo padrão. Então, a empresa que define qual é o layout que vai utilizar para imprimir. Mas nesses países aí a gente tem algumas particularidades da representação impressa. E as certificadoras, então nos 2 países a gente tem, é meio que fechado a questão do certificado digital. Então, por exemplo, no Uruguai a gente só tem 2 empresas que fazem a venda do certificado digital para as empresas. No Paraguai já são 4, se eu não estou enganado, que o governo habilitou para fazer a venda do certificado digital. Então isso é um outro ponto que está fechado já. Eu vou acelerar aqui, senão já não vai conseguir ir no tempo. Então aqui só para mostrar em relação à parte que eu ia comentar algumas coisas em relação tanto à nomenclatura do que eles chamam hoje de impressão. Por exemplo, aqui no Brasil a gente chama o DANF, lá no Uruguai o nome do PDF eles chamam de representação impressa. Lá no Paraguai tem o CUDE, que é o nome que eles batizaram a parte de impressão que você entrega ao cliente. Então tem mais esses pontos aí que cada país eles nomeiam o documento de uma forma diferente. Então, por exemplo, lá no Uruguai a gente tem o CFE, aqui no Brasil a gente tem o NFE, lá no Paraguai tem o DTE. Então é outra particularidade que a gente vê que cada um dos países tem em relação a como vai chamar esse documento eletrônico. Aqui acho que deu já um overview então geral em relação à parte comercial, em relação à parte técnica, que é algo importante. A gente queria fechar aqui falando um pouquinho de Paraguai em relação a oportunidades, né? Que a gente vê que muitas empresas aqui do Brasil já têm atuação no Paraguai.
outras empresas estão vendo para implantar mercado no Paraguai. Então, por exatamente esses números aqui que estão na tela. Um em relação ao PIB do país. Então, a gente tem aqui o número de 2018, que, olhando comparado a outros países, é um dos PIBs maiores que a gente tem. E olhando aqui embaixo no canto, em relação à projeção, ele vem estabilizado já faz alguns anos, e as projeções colocam que esse PIB provavelmente ele se mantenha nisso, então ele não tende a cair. E também em relação à inflação, né? Então a gente tem uma inflação aqui do país relativamente baixa comparado a outros países. Em relação aqui à parte de então, falando em números, então a gente está falando de oportunidades em números. A gente tem aqui, a gente colocou um estudo que a gente já fez lá no início, quando a gente estava iniciando o Paraguai, olhando o produto. A gente tem em relação aos tamanhos de empresa. Então a gente tem 1% do país, do Paraguai, das empresas que são registradas, elas representam aquelas empresas de grande porte. 4% são as empresas que são consideradas médias. E aí a gente tem uma grande parte aqui, que são os 95% das empresas registradas no país, que elas são consideradas que são as pequenas, né? Então, claro que a gente tem muita empresa aqui que ela não está registrada. Então, a gente acompanha muito o governo lá das práticas que eles fazem, e eles fazem muitas campanhas, estão seguidamente visitando as cidades menores, fazendo campanhas para o pessoal fazer, para colocar em dia as empresas, né? Fazer o registro das empresas que não estão registradas hoje. Então, esse número de pequeno que a gente tem hoje, ele, com a fatura eletrônica, ele tende provavelmente a crescer um pouco mais. E aqui do lado a gente colocou um pouquinho em relação a que setores esse grupo aqui está representado. Então, hoje a gente tem uma grande parte aí, de 55% representados pela parte de serviços. Então, é um número bem relevante. E a gente tem uma boa parte também do país, isso é um número também para Uruguai, desculpa, que é representado pela agricultura e pela indústria. Então são duas realidades aí que a gente tem para cada um dos países. Fernando, você quer complementar alguma coisa aí? Que a gente já está quase finalizando agora. Sim, é importante saber que o mercado paraguaio, a maior parte dele é de pequenas empresas, né? E um número aproximado aí de 800 mil empresas. Quando a gente fala pequenas empresas, são desde profissionais que têm uma pessoa jurídica, né, como seria no Brasil, tem esse CNPJ, vamos dizer assim, para receber o salário, né? Então, em vez de ser CLT, é pessoal jurídico. Aí, dentro disso, você tem os unipersonais também, que são pequenos negócios, né? Então, uma banca de jornal, uma lanchonete que vende tipa, enfim. Você passa a ter um pouquinho maior de faturamento. E vai crescendo, né? As maiores, elas estão agora, nesse ano, acredito que vão ser chamadas aí para a nota fiscal eletrônica, né? Depois as medianas ali, que é 4%, e a grande maioria é 95%. Então, em termos comerciais, a preparação, né? Ou seja, esse povo todo, ele vai precisar de um sistema que imita a nota fiscal eletrônica, né? Então, analisem que
vai chegar um momento em que não se pode mais utilizar o papel, não vão poder mais ir na gráfica pedir ali o bloquinho para fazer nota, vai precisar de um sistema para emissão de nota eletrônica. E pode ser um sistema completo, como pode ser um sistema só para digitar nota, né? Então, esse é um mercado interessante, mas que, como é de pequenas empresas, a maioria, o ideal é automatizar esse processo, o processo de venda, vamos dizer assim, ou automatizar o processo todo, né? Através de um site, através de um processo que possa eliminar, vamos dizer assim, o custo, ou diminuir, né, o custo operacional, tá? Mas não deixa de ser um mercado interessante, né? Porque pode gerar uma receita importante aí para a empresa. Tanto que é por isso que nós, da Migrate, estamos aí investindo nesse mercado, né? Assim como no Uruguai, por exemplo, no Uruguai, agora, este ano, é o último ano da obrigatoriedade das empresas, mas para o ano que vem a gente tem um número bem significativo aí dessas pequenas empresas, né? Que vão precisar aí de sistemas para estar emitindo a nota fiscal, né? Outra coisa importante comentar também, assim como no Brasil, ali com o Cefaz, através do ENCAT, né? Iniciamos esse mesmo processo e a gente está bem afinado ali com a DGI. Antes deles soltarem resoluções, é feita uma consulta a um grupo de software houses que foi criada por iniciativa da própria Migrate, né? Para que a gente pudesse orientar eles levando informações sobre mercado, sobre produtos, enfim, sobre várias coisas, né, que interferem nas resoluções que eles fazem. Então, também no Paraguai, a gente tem essa proximidade lá com o SET, né, que é a entidade lá que controla a parte fiscal, e isso tudo é para trazer sempre benefícios para os nossos parceiros, né? Então, vejam que a maior parte ali é de serviços, né? Depois vem a indústria e depois a agricultura, né? Então, os sistemas voltados para esses setores, né? São os sistemas que têm maior mercado na atualidade lá e no futuro, né? Dentro do Paraguai. Ricardo, pode seguir, pode continuar. Legal, Fernando, obrigado. Vai falar todo mundo aí para nós, por favor, Fernando aí. Show. Bom, falando então, a gente vai falar um pouquinho da parte do Core, que, como a Angélica falou, é um projeto bem importante que a gente tem aí, que vai percorrer aí a 2020 e provavelmente uma parte de 2021. A gente comentou aí de outros países, de que países que a gente está atuando, mas a gente vê, a Migrate vê como oportunidade outros países também, né? Então, como que a gente está se estruturando para também estar abrangendo outros países? Então, a gente tem um projeto aqui interno, que é fazer o desenvolvimento de uma parte do Core, que é a centralização de todos os países em uma única plataforma. Por que isso? Hoje, tecnicamente, o que a gente tem aqui desenvolvido são produtos, a gente tem o invoice para todos os países, porém, tecnicamente, isso estão separados para cada um dos países. Então, ou seja, a gente desenvolve Brasil, a gente desenvolve Uruguai, a gente desenvolve Paraguai. Então, e hoje a gente sabe que muitas das coisas para todos os países, elas são comuns de uso. Então, não tem por que nós estar desenvolvendo uma parte, por exemplo, que todos os países têm, que é você fazer o envio do XML para o receptor, para o destinatário. Então, se a gente for desenvolver isso para, sei lá, a Bolívia, por exemplo, a gente tem que acabar desenvolvendo, claro que pode ser copiado e algumas coisas ali adequadas, mas a gente tem que fazer um outro desenvolvimento específico para o país. E a ideia do Core é nós centralizar tudo isso em uma única plataforma, todos os países, para que quando nós vermos a oportunidade para o novo país, o processo de integração com o governo,
e todos os processos que sejam complementares à emissão sejam muito mais rápidos. Então essa é a ideia do Core, e esse é um projeto que a gente vai estar trabalhando para consolidar isso na Migrate e para nós conseguir desenvolver isso para oportunizar a integração para outro país, né? Para ser muito mais rápido. Então esse é uma parte muito, muito legal e bem importante, que agora em 2020 a gente já na verdade já iniciou o estudo, alguns desenvolvimentos, mas 2020 a gente vai estar percorrendo esse desenvolvimento aí e estruturando essa parte do core. E aí com isso, para empresas que, por exemplo, hoje a gente tem que atuam nos 3 países, hoje a gente tem clientes parceiros nossos que atuam tanto no Brasil, como no Uruguai, como no Paraguai, conseguir ver através de uma única plataforma toda a visão dos seus clientes, por exemplo. Então eu consigo enxergar todo o faturamento das empresas, consigo fazer esse controle de todas as empresas aí, seja gestão de certificado digital, correções, enfim, através de uma única visão, né? Então isso é uma parte bem legal também que isso vai estar dentro desse projeto que a gente está falando do Invoice Core. Bom, pessoal, já indo para o final, a gente já estourou o nosso tempo, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode ir colocando ali no chat rapidinho, a gente vai tentar responder. Caso contrário, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, vai surgir, eu sei que vai. Então, vocês têm os nossos canais de comunicação, tanto do marketing quanto do comercial. Podem nos enviar também. Ali embaixo tem as nossas redes sociais, né? Podem nos chamar por lá ou falar com o seu gerente de contas, entrar no nosso site e chamar pelo chat, pelo WhatsApp. Fiquem bem à vontade. A gente acredita que vocês são parte de tudo isso, né? Então a gente está conquistando cada vez mais novos projetos, novos países, graças aos clientes que a gente tem. E por isso a gente fez esses webinars. Esse, na verdade, vai ser o último que a gente vai apresentar esse ano. Ano que vem, provavelmente, a gente vai fazer mais alguns, justamente para lançar essas novidades também, para auxiliar vocês a construírem daqui a pouco um planejamento para entrarem nesses países, né? Então, tudo que vocês tiverem de dúvida sobre o país, de como ir para lá, como atender esses clientes, né? Que o Fernando e o Ricardo comentaram, são perfis diferentes, né? São costumes completamente diferentes. Então, a gente está aqui para apoiar vocês. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e a gente espera então que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Ficamos muito felizes com a participação de todos. E então vamos nos falando. Muito obrigada, Ricardo, muito obrigada, Fernando, pela parceria de sempre. E um ótimo final de dia, né? Muito obrigada a todos. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigadão pela participação aí. E qualquer coisa, a gente tá aí para ajudar vocês. Um abraço a todos aí, obrigado pela audiência, e qualquer dúvida, como disse aí a nossa colega, podem chamar aí pela conversação ali pelo chat, estamos à disposição aqui, tá? Grande abraço para todos aí.